Bom dia, irmãos. Graça e paz. Quem está cansado aqui? Opa, não tem ninguém cansado, né? Maravilha. Então, bom dia, irmãos. Louvamos a Deus, podemos estar aqui para juntos a gente exaltar e glorificar o nome do Senhor. Tem a turminha da Juvep que está lá em Solidão, também estão servindo. Daqui a pouco tem um pessoal indo para o acampamento Shalom, acampamento de crianças. Deus esteja abençoando. Tem um pessoal que está trabalhando hoje, último dia do Festival do Japão. Quem puder ir, não foi, dá um jeito e vai, vale a pena. Muito bem. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabem que dia será amanhã? 15 de julho de 2024. Sabe que dia que é esse? Foi o dia em que o pastor Takeo Monobi, ele desceu no Porto de Santos às 6 horas da manhã. E esse dia é o dia, na nossa denominação Holiness, que é o dia de missões, dia da Holiness. E amanhã, a Igreja Evangélica Holiness do Brasil comemora 99 anos. Pensou? Dia 25, ou melhor, dia 30 de julho desse mesmo ano, 2024, a Igreja do Bosque completa 98 anos. Ano que vem, a Igreja Holiness do Brasil entra no seu centenário. Já pensou, irmãos? Então, hoje, a gente quer fazer uma retrospectiva e a gente quer ver a caminhada da denominação, a caminhada da Igreja Holiness do Bosque, e a gente não ter nenhuma sombra de dúvida do mover de Deus, do mover do Espírito Santo de Deus no meio da sua igreja. A gente olha alguns homens, tipo Juji Nakada, a gente vê Takeo Monobi, a gente vê Shimekichi Tanaami, Takeo Kikuchi, pastores que deram suas vidas. E olha, interessante que o nosso olhar sempre vai na direção de olhar o que eles fizeram. Tem alguns que são mais críticos, que olham o que eles não fizeram. Mas, irmãos, nós precisamos olhar como Deus usou esses homens. Como o Espírito Santo se moveu através da vida desses homens. Então, nós queremos que sejamos chamados nesta manhã para a gente olhar nessa perspectiva. Porque, vou dizer uma coisa para vocês, Juji Nakada não era perfeito. Takeo Monobi não era perfeito. Nenhum de nós somos perfeitos. Mas pela graça, pela misericórdia de Deus, ainda Ele nos usa. Olha só, essa é a graça de Deus. Vou tentar usar essa tecnologia que a gente não está acostumado. Opa! Aperta aqui, isso. Está aí. Igreja Evangélica Holiness do Brasil. Opa! Amanhã,
99 anos. A Igreja Holiness do Bosque, dia 31 de julho, vamos completar 98 anos. 2026, Igreja do Bosque, 100 anos. Nós estamos velhos, hein? Não está muito claro aqui? O movimento Holiness passou pelo Japão e foi para o mundo todo. Está ali, essa primeira foto é o Juji Nakada. E do lado está Charles Kalman. Ele foi um dos instrumentos de Deus para levar o avivamento no Japão. Está aqui Juji Nakada, a esposa. Interessante, eu não sei se pesquisei direito, não consegui achar o nome da esposa dele. E o que aparece é o Juji Nakada. Mas irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Este homem era um pastor frustrado. Já viu pastor frustrado? Ou qualquer um, né? Na sua profissão, frustrado. Este era um homem. E ele queria alguma coisa a mais. Queria o mover de Deus a começar na sua vida. Aí ele ouviu dizer que lá nos Estados Unidos estava tendo um movimento. E você sabe como é que ele foi para lá? A esposa tinha suas economias. Olha só, hein? Essa mulher era uma mulher virtuosa. Pegou o dinheiro, está aqui, meu marido, para de ficar aí choramingando pelos cantos, vai lá. E o homem que aparece é Juji Nakada, mas atrás dele, já pensou, se não tivesse esse valor para ir, acho que ele não teria experimentado isso. Está aí o casal, está aí o outro casal, Letty Charles Kalman, esse casal também foi o que recebeu Juji Nakada, lá nos Estados Unidos, onde ele experimentou um avivamento na sua vida, o enchimento do Espírito Santo e a experiência da santificação. Ok, depois dessa experiência, Juji Nakada volta ao Japão com Kalman, e eles começam um movimento no Japão. E esses são os estudantes, são os evangelistas que evangelizaram, levaram uma porção do evangelho, irmãos, a 58 milhões de lares que foram alcançados pelo evangelho. Fizeram isso, sabe em quanto tempo? 58 milhões 6 anos. A gente vai ver isso. Olha a ousadia. Eles começaram 57.976 de 322 milhões de habitantes na época, 35 milhões de famílias, 10 milhões e 300 mil casas, lares. Começaram em 1912 e encerraram esse trabalho em 1918. 6 anos. Nunca vi um projeto dessa magnitude. Não dá para ver direito, mas esse é o culto evangelístico no Japão em 1932. Tinha japonês lá, viu? Vocês sabem que eles fizeram 3.000 noites ininterruptas de cultos. Acredite se quiser, tem prova, um jornal mencionou isso. Fruto do avivamento, está aí. Dá para ver direitinho?
Em 1919, aqui não dá para ver lá, 1.653 membros. Em 1909. Em 1932, tinha 19.523 membros. Em 13 anos, meus irmãos, a expansão foi um negócio fantástico. A partir de 1928, surge a igreja, já surge 160 igrejas. Em 1932, 434 igrejas. A gente fica assim estarrecido de ver quando o mover de Deus vem e quando o servo do Senhor, cheio do Espírito Santo, se dispõe nas mãos do Senhor, aí começa a acontecer as coisas. Muito bem, isso é um pouquinho só, a gente vai correr. Esse aqui é o Takeo Monobi, sua esposa Sayoko, chegaram no Brasil no dia 15 de julho de 25, essa é a data do início da missão Holiness no Brasil. Irmãos, está vendo lá atrás? Aquilo é o templo, mega templo. Esse culto foi feito numa tenda, montada no meio da plantação, quando o bispo Jude Nakada veio aqui ao Brasil para visitar o pastor Takeo Monobi. Isso se deu em 1929. Olha lá o templo. E a igreja ali na frente, as pessoas. Olha a casa do pessoal naquela época. É a casa da família Saiki, lá em Bastos, onde recebeu o pastor Takeo Monobi, e ali ele pregou doente, ele pregou na cama, porque mais tarde Takeo Monobi viria a falecer. Diante desse grande desafio, a nossa denominação Holiness estabeleceu a nossa missão: receber santidade e poder de Deus para ser testemunha de Jesus Cristo e fazer discípulos de todas as nações. Essa missão está baseada em Atos 1:8. Irmão, você percebem que existe uma coerência nessa missão? Primeiro, receber santidade e poder. Depois, ser testemunhas de Jesus Cristo. E depois, fazer discípulos de todas as nações. Essa é a missão da Igreja Evangélica Holiness do Brasil. Muito bem, o legado continua. E nós, Holiness do Bosque, fazemos parte de uma denominação. Também, irmãos, nós fazemos parte de um corpo que vai além da nossa denominação. Glória a Deus por isso. Acho que nós precisamos aprender mais com os nossos irmãos, que não são Holiness, mas são nossos irmãos. Hoje, olha só, onde é que nós estamos? Estamos inseridos em 8 estados. Esse verdinho é onde a gente está. Os que estão em branco, ainda nós não chegamos. Irmão, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, região Nordeste, nós não temos nenhuma igreja Holiness. Estamos presentes em 8 estados: São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Pará, Amazonas, Rio de Janeiro, e estávamos em Belo Horizonte, Minas Gerais, que o trabalho fechou ali. Mas, irmãos, eu creio que não é que fechou para sempre. Tem um desafio.
Aí tem as igrejas, né? O número das igrejas. A igreja Holiness do Bosque tem sua história e ela subsiste pelo agir e mover do Espírito Santo na vida de cada um de vocês. Reconhece essa estrutura? Eu não sei que ano que foi esse negócio aí, viu? Está aí, preparação para o templo. Olha lá atrás, está lá o templo, e olha aqui na frente. Estão aí as pessoas, está aí a igreja. Um pouquinho mais, né? Mais para frente, está lá no fundo o templo e a igreja. Olha, mas tinha gente para chuchu, hein? Olha só, será que tem alguém que está aqui hoje, naquela foto? Difícil distinguir. Um pouquinho mais para frente, esse aí o templo. Um pouquinho mais, né? Outra vez o templo. Ó, esse aqui é o hoje. Esse é o templo onde a gente está aqui dentro, né? Eu fiz uma comparação, olha só, lá em 1929, com a visita do bispo Jude Nakada, ó a tenda lá, ó a igreja. A igreja do Bosque hoje e embaixo a igreja do Bosque amanhã. Pastor, amanhã, mas como é que você conseguiu essa foto do amanhã, se nós não chegamos no amanhã? Pois é um projeto só, né? Aí, é esse aí. Olha só, hein? Muito bonito. Esse é o templo, esse é o prédio. Mas irmãos, essa é a igreja. A nossa filha, Igreja Holiness de Jundiaí, que teve seu primeiro culto em novembro de 22, e ela foi reconhecida como igreja no dia 10 de setembro do ano passado. Muitos de vocês estão lá. Daqui 100 anos, se a gente for mostrar essa foto, vai dar para ver quem estava lá. Essa é a igreja. Igreja Holiness do Bosque. Isso nós tiramos o ano passado. Será que aumentou, irmãos? Ou será que diminuiu? A igreja é um corpo vivo e dinâmico. Ela naturalmente tem que crescer. E não é assim crescer com os casais que vão tendo os filhos, né? Mas quando a presença do Espírito Santo está, não tem outra coisa que aconteça senão a igreja crescer. Nós louvamos a Deus pela presença, pela direção e pela capacitação do Espírito Santo. Nós louvamos a Deus pelos pioneiros que, cheios da presença de Deus, obedeceram o chamado e se dedicaram à obra de evangelização. Louvamos a Deus por sua vida preciosa. Sua vida, mas que vida? A sua. Que tem se mantido fiel, perseverante, firmes na fé. As portas do centenário da Convenção das Igrejas Evangélicas Holiness do Brasil, em 2025, e a Igreja Holiness do Bosque em 2026, todos nós, buscando o enchimento do Espírito Santo, caminhemos firmes, olhando para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. E nesse desafio, cada um de vocês, cada irmão,
cada irmã seja uma bênção. Amém? Sê tu uma bênção. Era isso que eu queria, assim, bem rapidamente, a gente trazer para vocês. Um resumo do resumo, mas hoje eu quero olhar com vocês a palavra de Deus que nos desafia a esse enchimento do Espírito Santo. Atos 2, 37 até 41. Eu vou ler só 37 e 38, que diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, o batismo, o enchimento do Espírito Santo é uma promessa para cada um de nós, onde eu e você nós podemos experimentar de uma maneira clara. Temos um Senhor, amém? E quem é este? Quem é Ele? Olha só, Romanos 10, 9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O Senhor Jesus é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Sabe que tem gente que quer Jesus só como Salvador, porque vai me garantir lá no céu. Ah, mas Ele ser meu Senhor, pastor, aí a conversa é outra. Eu quero ir para o céu, mas quem manda na minha vida sou eu. Quem põe a mão sou eu. Mas Jesus, Ele não quer ser só seu Salvador, Ele quer ser seu Senhor. Então, cada um de nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E hoje, quero olhar com vocês como isso acontece. Primeiro, precisamos aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, conforme Atos 2, 37 e 38, que diz assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro estava pregando, aí houve essa pergunta. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Primeira coisa que acontece, nós precisamos, para ser cheio do Espírito Santo, precisamos aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Pergunto, você já aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se não, se você quer ser cheio do Espírito Santo, entrega a tua vida para Jesus. A segunda ação importante é a renúncia ao pecado. Deixa eu ler um texto para vocês, se encontra no livro de Romanos, capítulo 6, versículos 2, olha, 1 e 2. Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Esses irmãos de Roma estavam falando assim: vamos pecar, quanto mais pecar, mais nós vamos experimentar a graça de Deus.
Olha só o que Paulo fala orientando um pensamento assim. De modo nenhum, quase que falando, não faça uma coisa dessa. Como viveremos ainda no pecado? Nós, o que para ele morremos. Como que você vai ficar pecando, se você já morreu para o pecado? Deixa eu ler o versículo 5 em diante, que diz assim, 6:5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Versículo 6, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores, versículo 9, de que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Irmãos, está aqui um assunto extremamente desafiador, que se cada um de nós, como filho de Deus, cristão, luta ferrenhamente com a questão do pecado, leia o livro de Romanos, especialmente capítulo 6, porque está ali, irmãos, o caminho que Paulo, orientando a igreja de Roma, dá a solução. Olha só o que o texto diz, que nós morremos para o pecado, e quanto a viver, a gente vive para Deus. E ele fala assim, considerem-se mortos para o pecado, e vivo para Deus em Cristo Jesus. Às vezes nós invertemos esse negócio. Às vezes a gente se considera vivo para o pecado, e morto para Deus. Aí você pergunta, pastor, isso é possível? Irmãos, se não fosse possível, não estaria escrito aqui. A palavra de Deus diz, o pecado não terá domínio sobre vós. Você crê nisso? Pastor, mas eu peco. Mas olha só, será que Jesus não sabe disso? Claro que sabe. Tanto é que por causa disso, a palavra diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se confessarmos, é isso que acontece, irmãos. Às vezes nós estamos escravizados pelo pecado. Não esqueça, o sacrifício de Cristo na cruz é um sacrifício que vai e alcança o lugar mais profundo do nosso coração, da nossa alma. E quando o sangue de Jesus chega lá, ele tem poder para nos purificar de todo o pecado. Terceiro, para a gente ser cheio do Espírito Santo, deve acontecer o seguinte: nós, depois da gente renunciar o pecado, nós precisamos receber o batismo nas águas. Irmãos, a gente ser batizado nas águas não é só para a gente se tornar membro de uma igreja. Não, ao batizar não é que agora eu posso ser equipante lá no Shalom. Não, irmãos. Quando a gente tem essa consciência, essa ação de receber o batismo é a demonstração, é o testemunho
do arrependimento dos nossos pecados, o qual Cristo se torna meu Senhor e Salvador. Atos 2,38 diz assim: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Pai, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Tem uma turminha que está se preparando para o batismo. Esse é o significado. Quarta ação é a questão da obediência. Atos 5,32. Obediência aqui significa rendição total à vontade de Deus. Deixa eu perguntar, você já lutou alguma vez com a vontade de Deus? Você já lutou alguma vez? Deus fala para você fazer isso, mas você não quer fazer isso, você quer fazer aquilo. Já lutou? Se você não lutou, você não está nesse mundo. Porque todos nós lutamos com isso. Deus quer isso. Deus quer que eu faça isso. A palavra de Deus está clara aqui. Mas eu quero fazer isso. Por isso, irmãos, é importante a gente entender que foi crucificado com Cristo o nosso velho homem. Morreu. Agora eu sou novo, nova criatura em Cristo Jesus. Então, essa é a quarta ação, a obediência, a rendição total à vontade de Deus. 5,32 de Atos. Ora, nós somos testemunha destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Mas é um cara, uma coroa desobediente. Como é que Deus vai vir e vai encher uma vida assim? Ao entendermos que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável, então eu vou fazer. Porque eu sei que é boa, perfeita e agradável. E quando nós estamos num coração rendido a Deus, irmãos, eu e você, nós podemos pedir: Espírito Santo, enche minha vida. E Ele vai fazer isso. Quinta ação é o desejo intenso de ser batizado ou ser cheio com o Espírito Santo. Se você não tem desejo de ser cheio do Espírito Santo, não vai acontecer nada. Se você tem o desejo, pela fé, Deus pode conceder essa bênção. Olha Lucas capítulo 11, versículos 9 a 13. Diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Irmãos, que fantástico esse texto. Fantástico. Mas nosso coração está longe disso. Por quê? Porque a gente acha que a gente vai receber se eu mereço ou eu não mereço. Agora, uma coisa sabe, irmãos,
essa dúvida não precisa ter mais. Quem não merece, não merece mesmo. É graça de Deus. É só graça de Deus. E se Ele dá, é graça de Deus. Então, olha só a comparação que ele faz. Ora, se vós sois, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Papai, alguma vez você teve vontade de não atender o pedido do seu filho? Da sua filha? Você não merece. Está de castigo. Não vai para o Shalom. Esses são os meios que os pais usam. Acabou o videogame. Celular, esquece. Viagem para aquele lugar só depois que melhorar. Mas olha só o que esse texto diz. A gente que é mau, a gente sabe dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. A sexta ação é pedir. Está no Lucas capítulo 11, nesse mesmo texto que a gente leu. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Precisa pedir. Acho que eu contei para vocês. Quando a gente era criança, a gente queria uma bicicleta. Não era fácil naquela época. Tinha uma propaganda na TV, não esqueça da minha Caloi. Vocês lembram disso aí? Então eu imitei o que aquela propaganda. Escrevi assim, não coloquei no sapato do meu pai, eu coloquei no volante do caminhão. Colei lá, não esqueça, eu não queria Caloi, eu queria Monarch. Não esqueça da minha bicicleta. Irmãos, eu lembro, 2 anos, essa bicicleta não veio. Mas, todo ano, final do ano, a gente pedia. Não precisa dar sapato, não precisa dar roupa, não precisa, mas nós queremos uma bicicleta. Aí ajuntou os irmãos, né? Os 3, nós ajuntamos, fizemos lá uma força. Depois de 2 anos, olha só, meu pai levou a gente para uma cidade do interior lá, passou numa bicicletaria, vocês podem escolher a cor. Uma Monarch vermelha. Irmãos, vocês não sabem a alegria dos 3 meninos. Depois que veio a bicicleta, aí a brigaiada era todo dia. Uma bicicleta para 3. Imagina só, né? Pedir e dar-se-vos-á. Sabe, a gente não recebe porque a gente não pede. A gente não recebe porque a gente pede mal, para a gente poder esbanjar nos nossos próprios prazeres. Mas aqui está aberto, peça ao Espírito Santo de Deus que enche a tua vida. E por fim, a última ação é fé. Marcos 11, 24, diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas.
Esse versículo podia ter tirado da Bíblia. Isso aqui é sério, meus irmãos. Você está orando, né? Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, desagradei teu coração. Você até chora. Você até bate aqui no peito. Mas não tem a capacidade de perdoar alguém que lhe causou alguma coisa. E a Bíblia está dizendo aqui: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, aquele meu tio fez isso, aquele irmão fez aquilo, nossa, aquele lá levou toda a herança, fui prejudicado, me passaram a perna, emprestei, até hoje não devolveu, mas vou perdoar, mas de jeito nenhum. Mas olha só o que diz esse texto. Se você, quando estiver orando, você lembrar que tem alguma coisa contra alguém, perdoa. Perdoa. Pastor, não consigo. Não consegue mesmo. Porque tem coisas pequenininhas que a gente perdoa, né? Larga para lá, né? Mas tem coisas, irmãos, que fica aqui dentro. Alguém parece que enfiou uma faca e aquilo ficou dentro da gente. Tem a cicatriz, mas quando você olha para a cicatriz, já sarou até, hein? Mas dói. Então, quando você lembrar, a palavra de Deus aqui diz: perdoa. Perdoa. Ação de perdoar. Se for por nossa força, a gente não consegue. Mas quando a força de Deus, o Cristo vivo que habita dentro de mim, Ele tem poder e Ele é suficientemente poderoso para te capacitar a perdoar qualquer coisa. Pastor, você fala assim, mas porque você não está na minha pele. Pode ser que seja verdade. Mas essa palavra aqui é para você. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará vossas ofensas. Fantástico isso, né? Fantástico nada. Misericórdia, Senhor. Olha só, irmãos. Se a gente não perdoa, o texto está falando que o nosso Pai também não vai perdoar. Então, se nessa manhã você está lembrando alguém que não perdoou, decida hoje. Não saia daqui sem uma decisão diante do Senhor. Senhor, está perdoado. Porque se a gente for orar, e você vai pedir perdão por algum pecado, se você não perdoou, também não vai ser perdoado. E você sabe, irmãos, que o pecado, ele atrai coisas, claro, né? Atrai Satanás. Quantas pessoas estão em lutas, quantas pessoas, e não vou ter medo de dizer que estão doentes. Por quê? Pode ser que na sua caminhada não tem conseguido perdoar. Duro, né? Mas isso é a realidade bíblica. Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém, irmãos? Deixa eu só perguntar para a gente encerrar. Você gostaria de receber o Espírito Santo? Gostaria? Aqui nós não cantamos, enche-nos outra vez.
Que tal, Igreja Holiness do Bosque? Nós, hoje, na dependência de Deus, Espírito Santo, enche outra vez a minha vida. Porque o legado continua. Vamos nos colocar de pé? É promessa de Deus. E a gente sabe que Deus não falha na sua promessa. Então, pela fé, peça. Você aí, peça. Espírito Santo. Não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei, que agora, pela tua palavra, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero, porque o Senhor prometeu, e eu quero viver uma vida que agrade o teu coração. Eu quero viver essa vida que a palavra desafia cada um. Então, Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe como sou, o que sou. Mas eu quero pedir a Ti, Senhor, que tem poder. Se precisa mudar alguma coisa em mim, o Senhor está permitido a fazer isso pela ação e pelo poder do Espírito Santo. Não vou chamar ninguém aqui na frente, mas você vai fazer essa oração. Peça, porque é uma questão muito sua. Eu não posso fazer isso por você. Eu só posso orar por você. Mas você peça a Ele. Enche-me, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Faça esse clamor ao Senhor. Igreja, vamos pedir. Vamos todos juntos. Se você já tem essa convicção, agradeça ao Senhor. Mas se ainda você está nessa luta, peça com fé. Amém? Vamos orar juntos. Ore ao Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Pai, precisamos, Senhor. Precisamos de Ti, Pai. Oh Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Irmãos, não importa a idade. Ele é poderoso, quer mover no nosso coração. Já está movendo no nosso meio, nos nossos corações. Se o Espírito Santo que está enchendo a tua vida agora, ele vai mostrando alguma coisa que você precisa perdoar, dá esse passo, perdoa. Pode dizer para ele, Senhor Jesus, se depende de mim eu não consigo, mas agora eu quero dizer para o Senhor, faz isso por mim. Se tem alguma coisa que precisa ser acertada, acerta com o Senhor. O Espírito Santo enchendo o teu coração. Deixa Ele mover no seu coração, na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enche-nos outra vez, Senhor. Queremos mais de Ti, muito mais. Deus, nos leva a estar mais próximo de Ti. Oh Deus, nos leva a entender aquilo que Tu queres para a minha vida, para a minha família. Quero, Senhor, ser
um homem segundo o teu coração, quero ser um pai, quero ser uma mãe, ó Deus, cheio do teu Espírito Santo, quero ser um filho, uma filha, Senhor, cheio do teu Espírito Santo, para a glória do teu nome. Move, Senhor, aquilo que o Senhor precisa moldar na minha vida, o Senhor tem permissão para fazer isso. Aquilo que o Senhor precisa mudar na minha vida, ó Deus, faz, porque eu quero ser cada vez mais parecido contigo, ó Deus. E como nós vimos homens e mulheres no passado, que foram usados por Ti, não eram perfeitos, mas o Senhor usou, e eu quero colocar minha vida nesta manhã no Teu altar, para que o Senhor me use para a honra e glória do Teu santo e eterno nome. Obrigado, ó Deus, toda honra, toda glória seja dada a Ti, unicamente a Ti, no nome de Jesus, amém, 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 glória a Deus, glória a Deus. A gente não merece, irmãos, a gente não merece, se Ele faz, é pura graça dEle. Então vamos caminhando num coração assim, um coração cheio da presença de Deus. Amém? Pode já sentar? Ou não, espera lá. O pessoal vai fazer